Oi, graça e paz, que a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de todos aqueles que estão sob a sua paternidade. Bem, querido pastor Valdec, vem com o vídeo número 2 do nosso mais novo estudo, Hábitos Saudáveis de um Cristão. Antes de eu detalhar esses hábitos, eu quero me ater aqui na carta de Romanos, primeira parte da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve que essa carta é considerada uma das cartas que apresentam uma doutrina completa da justificação pela fé. O Evangelho, ele significa boas novas, né? Boas notícias que o Senhor Jesus trouxe para nós. Porém, para desfrutarmos os benefícios dessas boas novas, dessas boas notícias, é preciso que o homem ele saiba, ele venha a ser despertado da situação em que ele está vivendo, com os seus maus hábitos. E o apóstolo Paulo ele faz isso, apresentando aí a doutrina da justificação pela fé, né? O que o homem era, né? Ou o que o homem é antes de aceitar, antes de conhecer Cristo, né? E lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que Deus ele prova o seu amor para conosco, que mesmo nós ainda sendo pecadores, né, o Senhor Deus ele prova dando o seu único filho para poder morrer por nós. E aí, aí ele apresenta um grande motivo. Ele apresenta a situação em que o homem se encontra, apresenta as consequências, tá me entendendo? Dessa situação que o homem se encontra, mas apresenta um caminho de excelência para que o homem ele venha mudar o rumo da sua vida. Mas para isso, então, para ele poder viver essa nova história, essas boas novas, é preciso que ele venha levar um tapa do Evangelho, né? Para poder acordar, para poder despertar em meio à situação que ele está vivendo, o caminho que ele está trilhando, que está levando ele para um abismo, né? E é muito difícil, querido. A gente, quando estamos trilhando um caminho, a gente não consegue ver aonde está dando este caminho, né? Mas se nós estivermos no alto, no helicóptero, por exemplo, a gente percebe que a pessoa, quando começa lá no início do caminho, a gente sabe aonde o caminho, aonde as pessoas vão chegar trilhando esse caminho. A gente sabe que do alto dá para poder perceber. E é assim que o apóstolo Paulo vem mostrando para nós, né? Vem mostrando para os homens que o caminho que nós estamos trilhando, estamos indo direto para um abismo, que a palavra vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. O caminho que o homem trilha é um caminho de pecado, é um caminho que leva o homem a viver alienado da presença de Deus, e que o salário, o fim, a consequência drástica das pessoas estarem vivendo nesse caminho, vivendo os maus hábitos, é a morte e morte eterna. Mas ele vem com uma boa notícia, né? Que apesar da morte eterna serem para aqueles que determinam, né, querem continuar vivendo no pecado, existe uma boa notícia para aqueles que reconhecem a necessidade de mudar os seus maus hábitos, se converterem nos seus maus caminhos e viverem uma nova vida em Cristo Jesus, né? Que é uma vida, que é um dom gratuito que Deus nos dá, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, querido, vamos agora no próximo vídeo começar a detalhar, então agora, quais são esses novos hábitos para aqueles que determinam realmente mudarem o rumo de sua vida, que querem sair do caminho que estão trilhando, vivendo um mau hábito que está levando para o abismo e passam a viver agora em Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, né? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que encontram com Cristo, aqueles que encontram a graça, porque novos hábitos são resultados para aqueles que têm um encontro pessoal com a graça. A minha sugestão é que através desse vídeo você venha viver este encontro com a graça, que você venha viver este encontro com o amor de Deus e viver novos hábitos para viver uma nova história. Beijo no teu coração, te aguardo então no próximo vídeo.